Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando. E nesse vídeo de hoje eu vou aqui trazer um estudo para vocês, falando sobre o que é adorar a Deus em espírito e em verdade e quem são os verdadeiros adoradores. Mas antes eu quero aqui fazer aquele pedido de sempre para você que é novo no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Deixe também o seu like, os seus comentários e também o seu compartilhamento para que outras pessoas também possam ser alcançadas através desse estudo pela palavra de Deus e assim também seja transformado em nome de Jesus. Quero aqui também aproveitar essa oportunidade e agradecer aos 133 inscritos no canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que tem me ajudado, que tem aí deixado o seu like, que tem aí deixado o seu comentário, os seus compartilhamentos, porque, irmãos, esse canal aqui, sem vocês estar inscritos nele, não teria como ir para frente. Se hoje esse canal está indo para frente, é por causa do apoio de vocês. Então, eu deixo aqui minha gratidão de todo o meu coração a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, para vocês, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É isso que nós vamos ver nesse estudo de hoje e vamos aprender aqui com a palavra de Deus para que nós realmente nos transformamos em verdadeiros adoradores na presença do Senhor. É possível entender o que é adorar em espírito e em verdade nas próprias palavras de Jesus. Perceba que ele removeu qualquer limitação física, ou seja, a adoração verdadeira não estaria ligada a este ou aquele local. João capítulo 4, versículo 21, a Bíblia nos relata da seguinte maneira: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Além disso, Jesus também sinaliza o erro dos samaritanos ao dizer que eles adoravam o que não sabeis. João 4:22. A Bíblia relata o seguinte: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui vale saber que o samaritano tinha rejeitado os livros poéticos e proféticos do Antigo Testamento, ou seja, eles tinham ignorado a própria revelação especial de Deus nas Escrituras. Isso significa que a verdadeira adoração, além de não estar restrita a um determinado lugar considerado sagrado, ela também está completamente fundamentada na verdade sobre Deus, conforme revelada em sua palavra. Nesse ensino, Jesus ensina também que já estava contrastando o verdadeiro culto com o culto segundo as disposições regulamentadoras da lei, isto é, o caráter temporário do sistema cerimonial e sacrificial do Antigo Testamento. Daria lugar ao verdadeiro culto definitivo a Deus, por meio de Jesus Cristo, o qual a Igreja Santa adora ao Pai verdadeiramente. O Pai procura verdadeiros adoradores.
Jesus claramente diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aqui, mais uma vez, fica muito clara a lição de que não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Ao contrário, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus de acordo com os padrões que Ele mesmo estabeleceu em Sua palavra. Em outras palavras, jamais Deus aceitará algum tipo de adoração que não esteja em conformidade com a sua vontade. Não importa o quanto o homem tente inovar, imaginar ou criar supostas adorações, pois todas elas serão vistas por Deus como falsas e reprováveis. É por isso que ele procura quem o adore em espírito e em verdade. Então, meus queridos, nós podemos ver aqui, já entender um pouco referente a esse tema, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós vimos aqui, meus queridos, que nada mais é do que de nós andarmos na conformidade da palavra de Deus, da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quem adora a Deus em espírito e em verdade, certamente, meus irmãos, ele vai ser obediente à palavra de Deus. Não é simplesmente a pessoa participar de um culto e ficar ali pulando, sapateando, dando rajadas de línguas estranhas, fazendo aviãozinho, não, irmãos, mas sim é ser obediente à palavra de Deus, a fazer somente a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato de adorar, ou melhor dizendo, o fato de Deus procurar quem o adore em espírito e em verdade, não significa que ele esteja procurando pessoas que cumpram certos requisitos ou sejam adoradores aceitáveis. Ao contrário, essa procura é uma busca salvadora, na qual ele vivifica os pecadores desprezíveis, justifica-os pelos méritos de Jesus Cristo e recebe-os como verdadeiros adoradores pela ação do Espírito Santo. Por isso, precisamos entender a precisão e a necessidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus ainda explicou a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele disse: Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. Ao dizer que Deus é espírito, Jesus estava ensinando que Deus é infinitamente mais elevado do que qualquer tipo de divindade construída por mãos humanas, como fizeram os samaritanos com seus bezerros de ouro. A sua presença jamais estará restrita a um único território, seja uma montanha considerada sagrada como Gerizim, seja o próprio templo em Jerusalém. O Deus vivo é todo-poderoso, Criador do universo, o Deus de toda a terra, diferente dos deuses tribais dos pagãos. Portanto, adorar a Deus em espírito é adorá-lo sabendo que nenhuma imagem pode representá-lo e
e que sua presença não está limitada a um suposto lugar sagrado. Deus é Espírito e revela a si mesmo em Jesus Cristo, a única imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15, a Bíblia vai nos relatar a seguinte situação: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por isso que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, pois essa verdade refere-se à pessoa de Jesus Cristo, da qual as Escrituras testificam. O mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Bem como, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Vemos aqui, meus queridos, as próprias palavras de Jesus Cristo na Sagrada Escritura. A genuína adoração só é possível através da pessoa de Jesus Cristo, de um relacionamento vital com Ele e de um compromisso com a verdade que Ele revela. Adorar a Deus em espírito e em verdade é um dever de todo o cristão. Ainda em João 4:24, Jesus afirma que aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Isso significa que não existe outra opção, ou seja, os verdadeiros adoradores não apenas adoram o Pai em espírito e em verdade, mas, naturalmente, eles têm o dever de fazer isso, pois essa realidade é fundamental de sua nova vida em Cristo. Portanto, todos os que verdadeiramente nasceram de novo e sendo regenerados pelo Espírito Santo, necessariamente adorarão a Deus em espírito e em verdade. E estes verdadeiros adoradores sempre almejarão por toda a sua vida terrena o grande dia vindouro da consumação de todas as coisas, quando todo o povo a qual o próprio Deus separou para si, redimindo de seus pecados, estará reunido por toda a eternidade na mais perfeita e plena adoração. Então aqui, meus queridos, nós vimos o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora nós vamos ver quem são os verdadeiros adoradores. Ser um verdadeiro adorador está muito além do que ir aos cultos na igreja semanalmente ou ainda trabalhar na obra de Deus. Não se traduz na adoração que fazemos nos cultos, onde, movidos pelo Espírito Santo, ou até mesmo alguma emoção no momento, choramos, exaltamos ou glorificamos ao Senhor. Ser um verdadeiro adorador é muito mais do que isso. Vamos ver algumas observações importantes sobre esse tema. Um verdadeiro adorador por excelência. Quem são estes aos quais Deus procura? Veja como está descrito na palavra do Senhor. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses
que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Deus está à procura dos tais. Será que temos sido de fato verdadeiros adoradores? Será que é adorar somente quando vou à igreja e canto ao Senhor, toco um instrumento musical e ainda faço cara de santidade ao louvar? Um adorador de verdade adora ao Senhor em todos os momentos de sua vida, em todas as circunstâncias. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 19, diz da seguinte maneira: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então nós vemos aqui, meus queridos, em Abacuque, ele aqui relatando, né, a sua fé, a sua confiança em Deus, né? Falando aqui, meus irmãos, que independente da situação, que dependente da circunstância, a todo momento, a todo instante, ele estaria na presença de Deus. Que a todo momento, que a todo instante, ele se alegraria no Senhor, que ele exultaria no Deus da sua salvação, que Jeová, que o Senhor era a força dele, e que fará os seus pés como os das servas, e que fará andar sobre as minhas alturas. E assim, meus irmãos, nós temos que ser também na presença de Deus, como Abacuque. Seja em momentos bons ou ruins, nós como os cristãos, como servos de Deus, nós temos que entender que o controle está na mão do Senhor. Nós temos que entender, meus queridos, que se faz necessário nós entregarmos todo o nosso ser, toda a nossa vida nas mãos de Deus e confiar plenamente no Senhor. Porque com certeza, meus amados, Deus, ele cuidará de todas as coisas. Ele sempre vai estar olhando para a nossa vida, vendo o que nós precisamos e necessitamos. E diante das nossas necessidades, o Senhor, ele vai trabalhar sobre a nossa vida, ele vai fazer aquilo que apraz a ele, referente a nós. Não somente adorar a Deus na bonança, mas também na escassez, na dificuldade, se alegrando em Deus e em todo o tempo, sabendo que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Por isso que um verdadeiro adorador, ele busca intimidade com Deus. Um filho que adore ao Pai em espírito e em verdade, mantém sua vida diária de oração e leitura bíblica, tem o prazer nas coisas de Deus. Essa busca traduz em conhecer mais ao Senhor através da sua palavra, ao mesmo tempo que a oração aumenta a intimidade e o relacionamento com Deus. A adoração tem que ser um estilo de vida de um cristão, pois adorar a Deus é uma entrega diária. Começa desde as primeiras horas do dia, ao nos levantarmos até a hora de irmos dormir. Adoramos ao Senhor com nossas atitudes, com nosso temor, nossa fuga do pecado e da aparência do mal. O cristão, ele adora ao Pai
evitando fofocas, maus testemunhos e se meter na vida alheia. Procura ajudar aos pobres, necessitados, órfãos e viúvas. Está sempre pronto para ajudar e glorificar ao Senhor nas suas atitudes. Trabalha com vigor, com alegria, procurando fazer sempre o melhor, como que para agradar a Deus e não a homens. Efésios capítulo 6, versículos 6 e 7, a Bíblia narra a seguinte maneira: não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então, meus queridos, concluindo aqui esse estudo, esta mensagem, nós percebemos nesta breve reflexão que um verdadeiro adorador está ligado a um conjunto de atitudes que compõem o nosso dia a dia. É muito fácil ser um cristão dentro da igreja. A nossa prova de amor e temor ao Senhor está aqui fora. Nem sempre conseguiremos ser excelentes em tudo. Devemos, contudo, pedir ao Senhor que nos ajude a adorá-lo com nossas vidas, não só com palavras. Deus se entristecia com o povo de Israel, que servia a ele com palavras e não com o coração. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Irmãos, verdadeiramente, nós olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver e entender que Deus, ele realmente entristecia com o povo de Israel. Por quê? Porque muitos ali serviam a ele somente com palavras e não com o coração. Por isso que aqui em Mateus capítulo 15, no versículo 8 e versículo 9, ele diz aqui o quê? Que o povo honra ele com os lábios, mas o seu coração que está longe do Senhor. E ele cumprimenta aqui dizendo que em vão me adoram. Então, meus queridos, essas pessoas que muitas das vezes honram o Senhor somente com palavras, mas o coração está longe de Deus, esse verdadeiramente está o que? Fazendo uma adoração em vão. Deus ele não está recebendo esta adoração. Por quê? Porque somente está ali com os seus lábios, trazendo palavras ao Senhor. Mas no mais profundo do seu coração, da sua alma e espírito, está bem longe de Deus. E às vezes também somos assim, como o povo de Israel. Professamos amor em palavras, mas nossas atitudes estão longe do que Deus procura na terra, verdadeiros adoradores. Então que venhamos cada dia refletir nossas atitudes e buscar em Deus um coração adorador, que o adore em espírito e em verdade, não somente quando somos observados pelas pessoas, mas que venhamos buscar a santidade em toda a nossa maneira de viver e quando ninguém nos observa. Então, meus queridos, nós vemos aqui a profundidade do que é ser um adorador verdadeiro na presença de Deus. A profundidade
do que é adorar a Deus em espírito e em verdade, que é muito mais, irmãos, do que nós irmos à igreja todos os cultos semanalmente, que é muito mais, irmãos, do que nós chegarmos nos cultos e diante dos louvores, diante da pregação, nós começarmos ali a sapatear, a rodopiar, a falar em línguas estranhas, a fazer aviãozinhos, porque muitas das vezes, irmãos, essas manifestações, ela não vem do Espírito Santo, mas ela vem do emocionalismo. Muitas vezes a emoção da pessoa diante do louvor, diante da pregação da palavra, ela começa a ter esses movimentos, a ter essas falácias em línguas estranhas, que diante da palavra de Deus realmente são línguas estranhas. Porque segundo a palavra de Deus, quando os seus discípulos falavam em línguas estranhas, ali em Atos dos Apóstolos, eles não estavam falando essas línguas que falam nos dias de hoje, mas estavam falando idiomaticamente, para que todos entendessem o que estava acontecendo ali e vissem que aquele movimento era ali o poder de Deus, que era a glória de Deus descendo sobre aquele lugar. Não vou entrar aqui, meus queridos, nessa parte de línguas estranhas, mas é só aqui um resumo para que você possa entender o tema desse estudo que nós fizemos aqui nesse dia de hoje. Para que você venha entender verdadeiramente o que é ser um verdadeiro adorador, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, e que através desse estudo, irmãos, você possa tomar a ciência dessa situação, desse tema, e realmente, se ainda você não se encaixa nesse termo do que é ser um verdadeiro adorador e do que é adorar a Deus em espírito e em verdade, que você possa começar, irmãos, a se encaixar nesse tema e realmente ser um verdadeiro adorador e realmente adorar a Deus em espírito e em verdade, através da sua oração, através da sua leitura diária da palavra de Deus e através, irmão, das suas atitudes perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Esse foi o nosso estudo de hoje. Que você possa ter compreendido bem essas palavras, que esse estudo venha agregar aí o teu conhecimento em Cristo Jesus e que assim possamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém e amém.